Muita gente está dizendo que Banco do Brasil não vale mais a pena. Mas será que isso é verdade? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre alguns aspectos do Banco do Brasil, algumas projeções que o mercado faz em relação aos próximos anos e meu preço teto projetado para o Banco do Brasil. Então vem comigo para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Primeiramente, vou lembrá-los, acredito que todo mundo já sabe dessa queda recente de resultados do Banco do Brasil, uma queda de praticamente 60% no resultado do banco. E o Banco do Brasil saiu de uma rentabilidade sobre patrimônio líquido de quase 21% para 8,4%. Uma queda de resultados bastante forte por conta do aumento da inadimplência de várias carteiras de crédito do banco. Mas, olhando para o passado, isso já aconteceu outras vezes. No período de 2015 a 2019, houve também uma grande queda nos resultados do Banco do Brasil, como vocês podem ver aqui. De 2013 a 2015, os resultados caíram de uma forma bem acelerada e depois ficaram um pouco de lado, crescendo de uma forma mais devagar durante os próximos anos, que é o que o mercado acredita que deve acontecer novamente para os próximos anos. E o que salvou a maioria do resultado do Banco do Brasil foi a sua contribuição em relação às outras empresas que ele investe. Então, isso vem acontecendo novamente, como vocês podem ver aqui, do seu conglomerado de investimentos em outras empresas, como por exemplo a BB Seguridade, já fazem bastante resultado em relação ao Banco do Brasil, a parte de crédito do banco. E o que o mercado está vendo no Banco do Brasil para o próximo ano? A projeção do mercado para 2025 ficou em um lucro por volta de 19 bilhões e 237, um pouco acima do seu guidance que foi novamente atualizado de 18 a 21 bi. Então eles esperam 19 ponto alguma coisa. Mas existe um mundo de ficar até nos 18 bilhões. Com isso, o patrimônio líquido do banco fecharia em 188 bilhões, o PVP de 0,66, um ROI de 10%, isso nos daria um dividend yield de apenas 4,64%. Lembrando que aqui é praticamente tudo de JCP, então ainda tem os 15% de imposto de renda, que cairiam ainda mais essa rentabilidade dos dividendos. E o PL hoje estaria na casa de 6,47. É relativamente caro para a situação atual do banco, mas se olharmos para o futuro, não é tão ruim assim. Eu vou explicar com calma aqui para vocês. O mercado estima para o ano que vem, em 2026, um retorno do crescimento do lucro do banco para 25 bilhões, um aumento de quase 30% do seu lucro, porque já dá para perceber ali nos resultados do Banco do Brasil uma queda na inadimplência e também uma desaceleração das provisões para devedores duvidosos. Então o mercado acredita que já estamos ali no platô do resultado negativo do banco para uma posterior melhora. Obviamente que não vai ser de forma tão acelerada. Pode ser que seja até menos que o mercado estima, mas vamos olhar um pouco para o que o mercado espera. Então, 25 bilhões de lucro, isso nos dá um lucro por ação de 4,41, o PVP ficaria de 0,62, que lembrando, o banco ainda, mesmo com resultado ruim, o banco ainda reinveste 70% do lucro. Então, o patrimônio líquido do banco continua crescendo. Então, é algo positivo e faz com que o PVP fique caindo ao longo do tempo, se a cotação continuar nesses patamares de quase R$ 22. O dividend yield ficaria 6,07%, um payout de 30% em relação ao lucro líquido. Então, eles pagariam ainda 30% do seu lucro líquido em dividendos. E o PL ficaria de 4,94, projetando esse PL com a melhora do lucro. Então já dá para ver que é um PL bem mais barato, se olharmos assim em relação ao histórico do banco e também aos outros bancos que também estão listados na nossa bolsa. Mesmo o Banco do Brasil sendo uma estatal e o resultado estando ainda ruim, o banco relativamente está barato se olharmos para principalmente uma melhora de resultado para 2026 e também para os anos seguintes. O mercado também faz já umas estimativas para 2027 e 2028. 2027 eles acreditam em 30 bilhões, crescimento de 21%, e 2028, 32 bilhões, crescimento de 5,4%. O PVP ficaria de 0,56, com o ROI ainda em 18,84%. Aqui eu alterei o payout para uma possibilidade de aumento de payout novamente, por conta do aumento da rentabilidade do banco. Então o dividendo seria de 8,62, com payout de 35% do seu lucro. E o PL projetado estaria na casa dos 4,06. E olhando para 2028, 32 bilhões de lucro, lucro por ação de 5,66, PVP de 0,52, o dividendo ficaria de 10,39%,
com o payout de 40%, o PL projetado de 3,85. Então vocês conseguem ver que se acontecer uma melhora no resultado do banco da forma que o mercado espera, obviamente que o mercado não vai acertar exatamente esses números, ele vai se ajustando ao decorrer do tempo, mas pelo balanço atual do terceiro TRI de 2025, dá para perceber uma leve redução já do resultado negativo do banco, o que pode ser uma possível inflexão de resultados, saindo de um resultado bastante negativo para uma melhora dos resultados do banco. E olhando para o PVP do banco, desde 2000, apenas 8,76% do tempo, o PVP do banco ficou entre 0,6 e 0,7, que seria o momento atual, mesmo com o balanço dessa forma e o lucro estando ainda ruim. Com aquela estimativa do mercado, o banco ficaria nessa faixa de 0,5 a 0,6, como eu mostrei para vocês nas expectativas do mercado, que seria principalmente para 2027 e 2028. Então, quem tiver paciência pode colher essa melhora de resultado do banco, que tem uma grande possibilidade. Lembrando que isso é renda variável e não tem uma garantia de nada. E olhando para o PVP do banco, aqui está desde 2002. O momento atual, olhando para a mediana do PVP, fica em 1,1 vez de PVP e atualmente o banco está cotado na faixa de 0,7. E isso aconteceu em poucos momentos em relação ao banco. Mesmo com o resultado ruim, se olharmos para o futuro, quem investe com a visão de mais longo prazo pode estar comprando sim um banco extremamente barato. Obviamente não tem como garantir que vai subir no curto prazo. O investidor que está posicionado no Banco do Brasil tem que ter essa visão de pelo menos mais 3 a 5 anos. Eu tenho Banco do Brasil na minha carteira e eu já tenho essa visão. Eu tomei a decisão de não vender minhas ações ali no início do resultado ruim do banco e continuo firme nessa minha decisão. E se o Banco do Brasil voltar para um de preço sobre valor patrimonial, que é um pouco abaixo da mediana desses últimos 20 e poucos anos? O investidor que está posicionado no Banco do Brasil e segurou as ações do banco e reinvestiu os dividendos, em 2027 ele poderia ter uma rentabilidade de 97% com uma rentabilidade média de 40,47. Obviamente, senhores, não tem como eu cravar que o mercado vai jogar o banco de volta para um de PVP. Isso aqui é só uma estimativa. E para 2028, 123%, 30,7% de crescimento composto nesses últimos 3 anos. Lembrando que isso aqui é para 2028, daqui 3 anos, então vocês podem ver que tem que ter uma visão de um pouco mais longo prazo nesse caso. E olhando apenas para os últimos 10 anos, a mediana do PVP ficou em 0,8. Então eu também fiz o cálculo para 0,8. Vai que o banco volte também a ser precificado de acordo com sua mediana dos últimos 10 anos. Isso pode fazer com que o investidor que segure e reinvista os dividendos tenha uma rentabilidade total de 61,72%, um crescimento médio de 27,17% ao ano, isso em 2027. E se acontecer em 2028, esse mesmo investidor estiver segurando as ações dele e o Banco do Brasil voltar para 0,8 de PVP, ele teria acumulado 84,57%, 22,67% de rentabilidade. Lembrando que eu usei as estimativas do mercado para fazer esses cálculos. Vou até voltar aqui para vocês. O mercado estima que se o banco continuar nesse preço, ele estaria com hoje um PVP de 0,52 lá em 2028. Obviamente que isso vai se ajustando, porque como eu falei, o banco vai reinvestindo o seu lucro e o patrimônio vai subindo ao longo do tempo. É aquela história. Mesmo em empresas em um momento ruim, se elas ficam muito tempo subprecificadas, o mercado tem que reprecificar elas, porque geralmente as empresas estão reinvestindo o seu lucro. Então, com esse reinvestimento, o patrimônio da empresa cresce e possivelmente começa a ter uma distorção de indicadores e valuation da empresa, o que faz com que o mercado tenha que reprecificá-la, muitas vezes fazendo com que as cotações subam. É por isso que eu estou focando bastante nessa parte, porque mesmo olhando um cenário um pouco até positivo, vamos dizer, com um crescimento de 30% para 2026, 21% de lucro para 2027 e 5,4% para 2028, o banco ainda tem um patrimônio líquido bastante elevado, o que pode também acelerar essa retomada de resultados. E lembrando novamente, não tem nada garantido em renda variável. E como fica meu preço teto e dividendos? Eu atualmente não estou investindo em Banco do Brasil, porque é uma posição bem
grande na minha carteira. Eu não estou recomendando o banco no momento atual para meus clientes. O Banco do Brasil, hoje, eu tenho um preço teto de R$ 21, mesmo com a possível melhora do balanço do banco para 2026. Então, minha estimativa fica de dividendos de 5,78% para 2026. E o PL já estaria em 5,19. Se a nossa bolsa brasileira continuar nesse bull market, continuar subindo, com mais investidores entrando na bolsa e tudo mais, essa precificação de PL pode ser alterada sim. O banco vai continuar ficando mais caro ao decorrer do tempo. Então, isso é uma forma que você também tem que olhar. Existem valuations para um período de bear market, um mercado mais pessimista e que não sobe direito, e também existem valuations para o mercado que está em bull market, que só sobe. É uma forma de você também avaliar isso. Se você acha que está caro demais, fique de fora. Se você acha que o banco ainda tem uma possibilidade alta de retomada de resultados, então pode ser um bom momento para estar posicionado no banco. Eu, pessoalmente, acredito bastante nessa retomada de resultados do banco. Então é isso, pessoal. Um vídeo mais simples aqui, só explicando alguns aspectos em relação ao Banco do Brasil. O banco está praticamente de lado desde maio, desde aquela queda forte de maio. Então, o mercado espera com uma melhora de resultados ainda maior do banco. Então, vamos ver nos próximos resultados que devem sair ali para final de fevereiro. Se você investe em Banco do Brasil, comenta aqui embaixo para eu saber se você é um investidor de Banco do Brasil ou se você pretende colocar Banco do Brasil na sua carteira. Também comenta se você vendeu o Banco do Brasil nessas últimas quedas. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.